Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese. Nós estamos no capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Hoje nós vamos retomar o item 41. Vamos envolver o nosso amigo Tarcísio para fazer a nossa prece de gratidão? Oremos. Divino amigo Jesus, Pai Celestial, Mãe Santíssima, mais uma vez, Senhor, estamos aqui pedindo Tua proteção e Teu amparo. Nós sabemos Tu és o coordenador desse estudo, que está nos dando essa oportunidade de aprendizado, oportunidade de melhoramento moral e espiritual. E assim só temos a Te agradecer, e agradecer à espiritualidade amiga que aqui se encontra. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Os ensinamentos hoje aqui ministrados possa ficar realmente em nós, para que possamos usar no nosso dia a dia, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, com ensinamentos de amor e de moral, nos aprendizados que temos. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, vamos para o item 41 do Caráter da Revelação Espírita. A nossa irmã Lígia hoje não se faz presente, está de férias, mas iremos conduzir o estudo. 41. Longe de negar ou destruir o Evangelho, o Espiritismo vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele, o Espiritismo, revela tudo quanto Cristo disse e fez. Então, vamos parar aí. Se nós observarmos a fala de Francisco Cândido Xavier, quase sempre nós vamos ver ele falando assim: o Espiritismo cristão. O Espiritismo cristão. O que ele estava querendo firmar nessa fala dele? Que o propósito da doutrina espírita é reviver o cristianismo. Nós não temos mais cristianismo na sua essência no nosso planeta Terra. O cristianismo, ele desapareceu. Pode existir seguidores, mas assim, seguidores superficiais. Seguidores realmente genuínos de Cristo Jesus, nós não temos. A gente apenas rotula que nós somos cristãos, mas nós não temos a atitude cristã no nosso dia a dia. Não nos tratamos como irmãos. Lembrando que os cristãos da época do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que ficaram firmando a fé até o ano de 350 e um pouquinho, eles entregavam a vida. Eles se jogavam aos leões e não negavam a fé. Basta a gente ler a obra Ave Cristo, e lá também nós vamos encontrar Rufino. Lembra do empregado Rufino, escravo Rufino? Ele não negou, e mesmo tendo esposa e filhas que iriam ser vendidas, né, como escrava para outros, ele não negou a fé, foi amarrado em 2 cavalos selvagens, uma perna amarrada em um cavalo e outra em outro cavalo, solto. Mas lembra que antes do suplício, quem comprou as escravas chegou bem próximo dele, pediu permissão, né, e falou: fique em paz, eu sou cristão. E aí ele deu um alívio e deu um sorriso nele. Então é o que nós temos que entender, que esse cristianismo não existe mais. E nós falamos isso no Evangelho de domingo. Qual é o propósito do Espiritismo? O propósito de Jesus em trazer a terceira revelação? Justamente reviver o cristianismo, que não existe mais na Terra. Então não é uma redundância falar espiritismo cristão, não é. O
propósito do espiritismo é reviver o cristianismo que desapareceu. Todo espírita tem vivência cristã 100%? Não tem. Católicos, evangélicos, todos aqueles da denominação cristã, nós não temos atitudes genuinamente cristãs. Por isso é que ele diz, longe de negar ou destruir o evangelho, o espiritismo vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver. Por quê? Lembra que Kardec diz assim, Jesus é a porta, porque ele diz, eu sou a porta, né? E aí Kardec diz, e o espiritismo é a chave, não é Kardec, é o espiritismo, é a chave para abrir essa porta. Aí alguns desavisados vão dizer assim, mas tia, Jesus não deixou essa porta aberta, não, Jesus não é a chave. Gente, a chave é Jesus, porque a terceira revelação é do Cristo Jesus. Ele só não pôde trazer tudo na mesma época, porque nós não iríamos entender. A gente não entendeu nem a revelação dele. A gente não conseguiu entender o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Agora imagina ele falar de perispírito, colônias espirituais, falar de processos expiatórios, falar da pluralidade dos mundos habitados. A gente ia dar conta, mas ele deixou tudo subentendido. Pedro, embainha tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na casa de meu pai, outro ensinamento, na casa de meu pai há várias moradas, outro ensinamento, né? Da reencarnação. O homem tem que nascer de novo, falando com Nicodemos. A fala dele para João Batista, sobre João Batista. Senhor, e Elias há de vir? Elias já veio e vocês não tiveram olhos para reconhecer, para ver Elias, que era quem? João Batista. Por isso o processo expiatório da decapitação, né? Então, Jesus falou sim, mas falou de uma forma simbólica para que no momento exato, ou seja, 18 séculos depois, chegasse a terceira revelação coordenada por Jesus Cristo, porque ele é o Espírito de verdade, para que viesse essa nova revelação. Então o Espiritismo não vem destruir, ele vem confirmar, explicar. Então quando a gente pega a passagem assim, se tua mão for motivo de pecado, corta ela e joga fora. Você vai fazer isso ao pé da letra? Então isso tem que ter uma explicação. Como tem que ter uma explicação, essa do Elias e tantas outras passagens que a gente precisa da terceira revelação para compreender de forma mais lógica e racional. Gente, o nosso processo de evolução, ele ocorre através da lógica da razão, que é a fé raciocinada. Que isso envolve a filosofia, a arte de interpretar, a arte de pensar. Então, um ser para evoluir, ele tem que primeiro se descobrir como um filósofo, como alguém que pensa, como alguém que sabe escolher, idealizar, e não apenas uma criatura que é apenas instintos e desejos. Tarcísio está dizendo assim, os 200, 300 anos após o Cristo, o cristão se entregava às feras, eles eram queimados, eles eram torturados, era um absurdo, as mulheres eram abusadas e depois queimadas, as jovens também sofriam isso, né? Foi muita maldade, gente, foi muita maldade. A gente estudando essa semana a obra Cartas e Crônicas, que nós estamos estudando, foi muito dolorosa a gravação dessa semana. Porque olha que é interessante, para fazer uma festa, estava recebendo um ilustre do Império Romano, e aí disseram, vamos fazer uma festa espetacular para recebê-lo, afinal de contas ele é um dos queridinhos do imperador. Então vamos fazer uma grande festa. E grande festa para eles era no circo. Isso lá em Lyon, na França. E o que eles fizeram? Vamos arrumar pessoas, né? Arrumar cristãos para queimar aqui e chamar atenção, né? E nisso foram mais de 1000 pessoas, gente. E tinha crianças, tinha jovens, tinha idosos. Os meninos mais jovens foram vendidos como escravos. Então ficaram ali realmente os idosos, as mulheres e as crianças, em um maior número. E eles passavam um combustível, né? Um óleo para incendiar, um azeite, mas eles usaram também não só azeite, outro tipo de material também, que pudesse ali
Mas antes disso, abusaram. Então, essas pessoas, elas passam por um processo de expiação em 1960 e pouco, lá em Niterói, com o incêndio daquele circo. Né? No processo de expiação. Você vai dizer, tinha 18, 17 séculos depois, né? 1961. Isso, eu digo, gente, aí a gente pega o livro dos Espíritos. A dor é o último recurso que Deus utiliza. Então, será que nesses 17, 18 séculos, essas criaturas não se refizeram? Não se recuperaram, né? Então, alguns podem até ter se recuperado, mas outros ainda persistiram. Por isso esse processo expiatório tão doloroso. Porque lembra que o processo de acerto de contas vem em parcelas. Se viesse tudo de uma só vez, a gente não ia dar conta. O amor cobra a multidão de pecados, né? Então, entendemos isso? Então, o Espiritismo vai explicar, ele vai desenvolver pelas novas leis da natureza que ele, o Espiritismo, revela. Então, o Espiritismo, ele não vem trazer nenhuma lei nova, ele não está criando uma lei, ele está revelando uma lei que já existe, e é uma lei natural. Qual é um dos maiores trabalhos do professor Denis Arrivaio na obra O Livro dos Médiuns? Mostrar a mediunidade como um fenômeno natural que é. E ele traz de forma natural. Então, o Espiritismo, ele revela leis, né? Pelas novas leis da natureza que ele, o Espiritismo, revela. Tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão. Obscuro, ou seja, a gente não conseguia enxergar direito, que nós sabemos já o que é. Quais são os temas obscuros, alguns. Se tua mão for motivo de pecado, corta ela e joga fora. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, esses são alguns dos estudos que ficaram ali cobertos, né? Tudo quanto Cristo disse e fez, elucida, né? Explica os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Né? Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, mas um Messias divino. Com o auxílio desta doutrina, eles passam agora a enxergar melhor o alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. Olha que interessante. Então a gente para e pensa e reflete. Então a função da doutrina espírita é nos trazer hoje o espiritismo, mas de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, a gente compreendendo verdadeiramente os ensinos que Jesus nos trouxe. Se nós pararmos para pensar, qual é a obra mais importante da codificação falada pelo Espírito de Verdade a Allan Kardec lá em Obras Postas? Vocês lembram disso? A gente fez esse estudo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Se é a obra principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, por que ela foi a terceira e não a primeira? Porque primeiro teve o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns e na terceira veio o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque precisava esclarecer primeiro dos fenômenos. O que estava acontecendo, o que era aquele fenômeno, se aquilo era um fenômeno científico, se podia ser estudado, para depois vir a parte mais importante, que era a moral, fazer essa ligação. Exatamente. Como é que ele ia explicar a reencarnação se não tinha a base da reencarnação? Nós não tínhamos estudado. Como é que ia falar de perispírito se não tinha estudado perispírito? Né? Todos aqueles fenômenos, né? A multiplicação dos pães, a aparição de Jesus, né? Algumas vezes ele na multidão desaparecia. Né? Então, várias passagens do Evangelho, a gente precisaria da revelação espírita para a gente poder compreender. Por isso é que ele usou o termo aqui, ó, confirmar, explicar e desenvolver. Então, por isso, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, que aprofunda
o segundo livro de O Livro dos Espíritos, né, que é o mundo espiritual. Aí disse, agora sim, a base foi feita, agora está pronto para trazer o Evangelho, e aí a gente poder compreender as passagens do Evangelho. Item 42. Além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles. Gente, meu pai, quanto consolo. Então, quando você vê espírita desesperado, correndo da sala para a cozinha, com os problemas ou com o processo da desencarnação, esse espírita não estudou o espiritismo na sua seriedade. Eu não estou dizendo que a gente não vá sentir dor. Dor a gente sente, mas a gente tem um consolo muito grande. E esse consolo nos dá o equilíbrio. Então, olha só, vou ticar aqui. Além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo. Então, o que nos leva à moralização, se não a arte de filosofar? A filosofia, ela amadurece a nossa forma de pensar, de ser e de viver, daí a ética. E por isso que no Espiritismo nós vamos encontrar o quê? A filosofia. Então, quando Kardec pega os ensinos do nosso Senhor Jesus, o que ele faz? Ele diz assim, vamos pensar sobre esse assunto? Vamos conversar, que é o que Kardec faz. Ele pega o texto e vai nos levando em um conto filosófico, nos mostrando, vamos raciocinar. A filosofia é raciocina. Pensa. Então, se eu estou aqui, se eu desvio um dinheiro que é da mita, que eu estou roubando esse dinheiro, eu sou um péssimo filósofo. Aliás, eu nem sou filósofo. Então, quem rouba, quem mata, quem destrói, são mentes mesquinhas. Porque há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Entre títulos e nobrezas. Então, se considerar o poder moralizador do Espiritismo, e ele tem um poder moralizador, por quê? Pela filosofia. E ele está filosofando em torno da moral cristã. Pela finalidade que o Espiritismo confere a todas as ações da vida. Todas as minhas atitudes, ela tem um porquê e tem uma finalidade. Tudo que acontece na minha vida tem uma finalidade. Tudo. Cada não que a vida me traz, cada sim que a vida me traz, cada ser que se aproxima de mim, o meu grupo familiar, tudo isso tem uma finalidade. Nada está solto, nada é o acaso. É isso que a gente tem que entender. Por isso que ele diz que confere todas as ações da vida por tornar quase tangíveis. Tangível é o quê? Eu posso até o quê? Tocar. As consequências do bem e as consequências do mal. Assim, olha, gente, a gente explica tanto, a gente usa tanto a lógica, a gente usa tanto o exemplo e a prática, que você pode até tocar nas consequências de quem faz o bem e nas consequências de quem faz o mal. E é velho, gente, quando nós começamos a mudar a nossa forma de pensar em relação ao outro, em relação à sociedade, em relação ao meio, o ambiente, só o ambiente psíquico já começa a mudar. Porque se de repente eu bombardeio mentalmente a Elaine, porque eu não tenho simpatia com a Elaine, se eu bombardeio, isso já é o suficiente para eu criar um ambiente psíquico e espiritual já hostil.
Só o meu pensamento. Então isso, como ele disse, pode ser tangível. Agora a gente também pode pensar, mas vamos pensar que eu já envolvo ela num bem, num carinho, eu já oro por ela, eu faço bem, eu isso. Não estou dizendo que o mundo faz bem, mas uma criatura, eu fiz esse movimento, você fez esse movimento, você vai perceber que tudo que está em torno de ti muda. As coisas começam a fluir melhor. Chega a ajuda de todos os lugares. Você atrai o bem. Então, por isso é que ele diz aqui que por tornar quase tangível as consequências do bem e do mal, pela quase tangível. Então você vê, meu Deus, olha só. Olha o bem que aconteceu comigo. Olha a situação, olha essa pessoa que chegou na minha vida. Essa pessoa nesse momento, olha essa situação que foi resolvida. Eu não estou aqui estimulando que a gente deve fazer o bem para receber o bem, não. Porque a tua mão esquerda não vejo que a direita está dando. Mas a gente está mostrando aqui que a gente atrai aquilo que a gente busca. E tudo fica restrito à lei, causa e consequência. Sim. Então eu sou a causa e a consequência do que me acontece. Sim. E tira, eu acho que é muito consolador quando você tira você ser joguete do acaso, de um Deus que te castiga e que diz assim, não, se eu estou sofrendo, estou sendo castigado. Bem, quando a gente é castigado, não dá para a gente fazer nada. Essas coisas só acontecem comigo, né? Se eu estou sendo castigado e eu não sei porque eu estou sendo castigado, isso aí é uma punição injusta e a rebelião, eu não posso fazer nada. Mas se eu sei, como ele diz assim, essa finalidade de todas as ações da vida, eu sei que o meu agir hoje mudará o meu amanhã. Então eu posso começar a mudar, e eu acho que é bem libertador quando você diz, eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso desde hoje fazer um outro fim. Eu vejo umas leituras que tem aí que manda assim, Deus está preparando uma semana para você. Ele vai lhe dar. Eu digo, ele não vai lhe dar nada. Faz. A lei está aí. Ele faz. já deu muito. Ele nos deu a vida. Nos deu o planeta. Nos dá a saúde mental. Nos inseriu no ambiente. Ele deu tudo. Sabe quando você manda o menino para a escola e você faz tudo? Escolhe uma boa escola, compra o material escolar, compra o uniforme, escolhe uns bons professores, você faz tudo. Aí você olha pro cãozinho e diz assim, pro curumim, pra Cunhantã, meu filho, eu só quero que tu faça uma coisa. O quê? Estude. A mesma coisa, a misericórdia divina manda tudo isso, meu filho, só quero uma coisa que tu faça. Ame. Só isso. Preparei tudo. E há quem diga assim, ai meu Deus, por que Deus permite tanta miséria no mundo? Por que Deus permite tantas pessoas doentes? Poxa, isso é blasfêmia. Aí eu vou falar que nem os espíritos, como ousas, né? Pedir explicação de Deus. Então, na verdade, se existe miséria no mundo, existe por nossa responsabilidade, porque a gente não ajuda um ao outro. E nós somos assim. Quantas coisas que a gente sabe na vida que é um mal enorme, de não estou recebendo meu dinheiro, não vou nem me meter nisso. A sociedade é assim. O poderio público é assim. Se você vê uma grande escola, escolas públicas, hospitais públicos, repartições públicas, sabe um monte de coisa errada, mas não quer se comprometer. E todo mundo cala. Todo mundo cala para que ninguém perca o seu. E o resto? Não, desde que eu receba meu dinheiro, pronto. Isso é muito comum em sociedade, para te ver como nós somos. Marionetes mesmo, marionetes. A gente nós não temos coragem de nos unirmos, de declarar, Eu me recordo um engenheiro que teve aqui em Manaus, que ele fez uma denúncia seríssima. Esse homem não mora nem em Manaus mais. Porque, nem sei se ele ainda mora no Brasil, porque ele passou a sofrer ameaça de morte, e ele revelou tudo, sozinho também. Que se é uma nação, aí é diferente, mas quando é só uma pessoa. Então, a gente vive esse tipo de situações, gente, até hoje, infelizmente. Infelizmente. Aí diz, tia, vai mudar? Claro que vai mudar, nós vamos morrer.
Eles vão morrer. A sujeira vai sair. Os melhores estão chegando. Então, são coisas que vai mudar. E o Espiritismo nos traz esse consolo. Ele nos traz esse consolo. A separação que Jesus falou assim, que vai separar os bodes das ovelhas, né? E que a gente tenha muito cuidado para não misturar o joio com o trigo. E um dia vai acontecer isso. Está chegando, né? Está chegando. Se nós observarmos, nós vivemos ciclos diferentes. E agora nós vivemos um dos piores ciclos que a humanidade terrena já viveu. Agora, por que eu digo agora? Mas nós tivemos guerra, tivemos inquisição, sim tivemos, mas não tínhamos a intelectualidade que temos hoje. Então, quando você erra numa idade média, isso tem uma consequência. Mas quando tu erra no século 21, entende o que eu estou querendo falar? A gravidade é muito maior. Então, se eu, Deus o livre, recebo nesse momento um diagnóstico que não é o que eu quero, mas que é o que eu preciso para o meu processo de evolução, eu tenho um consolo da doutrina espírita, será só por um momento. Daqui a pouco eu retorno, eu vou para casa. Olha, você vai desencarnar daqui a 2, 3 meses. Tenho continuidade de vida, vou encontrar os meus amores que já se foram. Então, é inalterável confiança no futuro. Porque se eu, em algum momento, deixar de ter, pronto, chega o desespero. Pela ideia de ter cada um perto de si, os seres a quem amou, a certeza de os rever. Já pensou rever meu pai, minha mamãe, meu irmão, tantos e meus tios, minha tia Teresa, que eu tenho um carinho enorme, que retornou no Covid. Então, olha que alegria poder ter a honra de rever os meus amores. Que coisa gostosa isso, né? A certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida. Então, nunca deixe de aprender, de estudar, eu não consigo ler. Escute, mas não deixe nunca de aprender, porque tudo isso soma, tudo isso a gente leva. Ele diz, não fica perdido, que tudo aproveita o adiantamento do Espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento regenerador, a promessa do seu advento, da sua chegada, se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele, o Espiritismo, o verdadeiro Consolador. E aí tem uma nota de Allan Kardec. Nota de Allan Kardec. Muitos pais de família deploram a morte prematura dos filhos para a educação deles fizeram grande sacrifício e dizem consigo mesmo que nada disso lhes aproveitou. À luz do Espiritismo, porém, não lamentariam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo com a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual. Além disso, serão aquisições novas para outra existência e, quando voltarem a esse mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais são essas crianças que trazem ao nascer ideias inatas, sabendo, por assim dizer, sem precisarem aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem
da educação que lhes deram, gozá-la-ão certamente mais tarde, quer como espíritos, quer como homens. Talvez sejam eles de novo os pais desses mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles lhes suscitarão em novas existências. Ele também cita o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Tá vendo? Então, alguma coisa se perde? Não. Então, ensine sempre, aprenda sempre, porque tudo isso soma e tudo isso a gente leva. Caso contrário, estaríamos ainda batendo pedra na pedra. Então, as reencarnações, elas são solidárias. Porque, gente, do jeito que a gente leva o que aprendeu, a gente leva tanto de bom quanto de ruim. Porque os vícios a gente também leva. Por isso que são coisas que nós temos que nos libertar enquanto estamos aqui. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O propósito da doutrina espírita é reviver o cristianismo. Nós não temos mais cristianismo na sua essência no nosso planeta Terra. O cristianismo, ele desapareceu. Pode existir seguidores, mas assim, seguidores superficiais. Seguidores realmente genuínos de Cristo Jesus, nós não temos. A gente apenas rotula que nós somos cristãos, mas nós não temos a atitude cristã no nosso dia a dia. Não nos tratamos como irmãos. Lembrando que os cristãos da época do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que ficaram firmando a fé até o ano de 350 e um pouquinho, eles entregavam a vida. Eles se jogavam aos leões e não negavam a fé. Qual é o propósito do Espiritismo? O propósito de Jesus em trazer a terceira revelação? Justamente reviver o cristianismo, que não existe mais na Terra. Então não é uma redundância falar espiritismo cristão, não é. Todo espírita tem vivência cristã 100%? Não tem. Católicos, evangélicos, todos aqueles da denominação cristã, nós não temos atitudes genuinamente cristãs. Lembra que Kardec diz assim, Jesus é a porta e o espiritismo é a chave. Não é Kardec, é o espiritismo, é a chave para abrir essa porta. Ele só não pôde trazer tudo na mesma época porque nós não iríamos entender. A gente não entendeu nem a revelação dele. A gente não conseguiu entender o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Agora imagina ele falar de perispírito, colônias espirituais, falar de processos expiatórios, falar da pluralidade dos mundos habitados. A gente ia dar conta, mas ele deixou tudo subentendido. Então, Jesus falou sim, mas falou de uma forma simbólica para que no momento exato, ou seja, 18 séculos depois, chegasse a terceira revelação coordenada por Jesus Cristo, porque ele é o Espírito de verdade, para que viesse essa nova revelação. Então o Espiritismo não vem destruir, ele vem confirmar. Gente, o nosso processo de evolução, ele ocorre através da lógica da razão, que é a fé raciocinada. Que isso envolve a filosofia, a arte de interpretar, a arte de pensar. Um ser, para evoluir, ele tem que primeiro se descobrir como um filósofo, como alguém que pensa, como alguém que sabe escolher, idealizar, e não apenas uma criatura que é apenas instintos e desejos. O Espiritismo, ele não vem trazer nenhuma lei nova, ele não está criando uma lei, ele está revelando uma lei que já existe, e é uma lei natural. Qual é um dos maiores trabalhos do professor Denis Arrivaio na obra O Livro dos Médiuns? Mostrar a mediunidade como um fenômeno natural que é.
função da doutrina espírita é nos trazer hoje o espiritismo, mas de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, a gente compreendendo verdadeiramente os ensinos que Jesus nos trouxe. Se nós pararmos para pensar, qual é a obra mais importante da codificação falada pelo Espírito de Verdade a Allan Kardec lá em Obras Póstumas? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando você vê espírita desesperado, correndo da sala para a cozinha, com os problemas ou com o processo da desencarnação, esse espírita não estudou o espiritismo na sua seriedade. Eu não estou dizendo que a gente não vá sentir dor. Dor a gente sente, mas a gente tem um consolo muito grande. E esse consolo nos dá o equilíbrio. Que nos leva à moralização, senão a arte de filosofar? A filosofia, ela amadurece a nossa forma de pensar, de ser e de viver, daí a ética. E por isso que no Espiritismo nós vamos encontrar o quê? A filosofia. Então, quando Kardec pega os ensinos do nosso Senhor Jesus, o que ele faz? Ele diz assim, vamos pensar sobre esse assunto? Vamos conversar, que é o que Kardec faz. Ele pega o texto e vai nos levando em um conto filosófico, nos mostrando, vamos raciocinar. A filosofia é raciocina. Pensa. Então, quem rouba, quem mata, quem destrói, são mentes mesquinhas. Porque há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Entre títulos e nobrezas. O Espiritismo, e ele tem um poder moralizador. Por quê? Pela filosofia. E ele está filosofando em torno da moral cristã. Todas as minhas atitudes, ela tem um porquê e tem uma finalidade. Tudo que acontece na minha vida tem uma finalidade. Tudo. Cada não que a vida me traz, cada sim que a vida me traz, cada ser que se aproxima de mim, o meu grupo familiar, tudo isso tem uma finalidade. Nada está solto, nada é o acaso. É isso que a gente tem que entender. A gente usa tanto a lógica, a gente usa tanto o exemplo e a prática, que você pode até tocar nas consequências de quem faz o bem e nas consequências de quem faz o mal. Quando nós começamos a mudar a nossa forma de pensar em relação ao outro, em relação à sociedade, em relação ao meio, o ambiente, só o ambiente psíquico já começa a mudar. Eu não estou aqui estimulando que a gente deve fazer o bem para receber o bem, não. Porque a tua mão esquerda não vejo que a direita está dando. Mas a gente está mostrando aqui que a gente atrai aquilo que a gente busca. Ele nos deu a vida, nos deu o planeta, nos dá a saúde mental, nos inseriu no ambiente, ele deu tudo. Meu filho, só quero uma coisa que tu faça, ame. E há quem diga assim, ai meu Deus, por que Deus permite tanta miséria no mundo? Por que Deus permite tantas pessoas doentes? Poxa, isso é blasfêmia. Aí eu vou falar que nem os espíritos, como ousas, né? Pedir explicação de Deus. Então, na verdade, se existe miséria no mundo, existe por nossa responsabilidade, porque a gente não ajuda um ao outro. Se nós observarmos, nós vivemos ciclos diferentes. E agora nós vivemos um dos piores ciclos que a humanidade terrena já viveu. Agora, por que eu digo, mas nós tivemos guerra, tivemos inquisição? Sim, tivemos, mas não tínhamos a intelectualidade que temos hoje. Então, quando você erra numa idade média, isso tem uma consequência. Mas quando tu erra no século XXI, a gravidade é muito maior. Se eu, Deus o livre, recebo nesse momento um diagnóstico que não é o que eu quero, mas que é o que eu preciso para o meu processo de evolução, eu tenho um consolo da doutrina espírita, será só por um momento. Daqui a pouco eu retorno, eu vou para casa. Olha, você vai desencarnar daqui a 2, 3 meses. Tenho continuidade de vida, vou encontrar os meus amores que já se foram.
Então, é inalterável confiança no futuro. Porque se eu, em algum momento, deixar de ter, pronto, chega o desespero. Nunca deixe de aprender, de estudar, eu não consigo ler. Escute, mas não deixe nunca de aprender, porque tudo isso soma, tudo isso a gente leva. Ele diz, não fica perdido. Então ensine sempre, aprenda sempre, porque tudo isso soma e tudo isso a gente leva. Caso contrário, estaremos ainda batendo pedra na pedra. As reencarnações, elas são solidárias. Porque, gente, do jeito que a gente leva o que aprendeu, a gente leva tanto de bom quanto de ruim. Porque os vícios a gente também leva. Por isso que são coisas que nós temos que nos libertar enquanto estamos aqui. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim nós agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus o amor de nossa vida, por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estudo e de reflexão. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.